Vocês alguma vez já se perguntaram como era o K-pop antes do K-pop que a gente conhece hoje? Lá pra 2015 até 2018. Hoje nós vamos falar sobre isso. Se você gosta de conteúdo sobre K-pop, já clica aqui em inscrever-se e me siga nas minhas outras redes sociais. Gente, eu estava separando algumas coisas pra falar sobre o K-pop da época que eu conheci, mas eu encontrei muitas pessoas dando seus relatos sobre o K-pop entre 2015 e 2019, e aí eu pensei, por que não falar das minhas experiências e ler um pouco das experiências das outras pessoas também? Os conteúdos que eu falei estão presentes no Reddit, ou se vocês quiserem mais comentários como esse, eu vou deixar o link lá nos meus stories do Instagram para vocês irem lá e caçarem mais comentários. Vamos pro primeiro comentário, que é algo sobre o qual eu já tinha separado para falar. Não havia tanto conteúdo como hoje em dia. Tínhamos o V-Live e era basicamente isso. Tudo no YouTube eram compilações do V-Live, sem TikTok, shorts ou desafios. E realmente, gente, a gente tinha que se contentar com os conteúdos do V-Live. Ah, Joy, mas o que é V-Live? É basicamente o Weverse, que a gente conhece. Weverse. Tanto faz a forma que vocês falam. Mas, gente, era basicamente isso. A gente tinha o V-Live e o V-Live depois se transformou no Weverse. Ou seja, a gente tinha que se contentar com os conteúdos do V-Live. Ou seja, quando você queria pesquisar um conteúdo pra fazer um edit, alguma coisa, a gente não tinha basicamente nada, porque os únicos conteúdos que a gente tinha estavam presentes no V-Live. Não tinha nada no YouTube e Instagram também. Gente, os membros não tinham nem contas próprias. Sabe as contas que a gente vê hoje? Do JK, por exemplo, do Jimin, de outros grupos também, por exemplo, da Jihyo, do Twice. Agora os grupos têm, né, os integrantes, cada um com as suas contas independentes. Mas antigamente não era assim. Antigamente a gente tinha que bater a cabeça pra achar alguma coisa aqui e outra ali. Próximo comentário. Honestamente, para mim, olho para trás e desejo ter sido mais grato por todos os sucessos que eles estavam lançando. Era tão divertido quando os lançamentos de verão realmente pareciam lançamentos de verão. As músicas de K-pop mais icônicas foram feitas. Foi a melhor era para ser fã de K-pop. E sinto pena das pessoas que nunca tiveram a chance de experimentar essa era verdadeiramente incrível. Gente, só verdades. Vou deixar um exemplo aí de música de verão que realmente parece música de verão e que é o hino atemporal, que é Dance the Night Away do Twice. Se vocês não conhecem, eu vou deixar o nome aqui pra vocês irem lá pesquisar. Acho muito difícil vocês não conhecerem, mas eu não posso deixar a música aqui, porque senão colocam direitos autorais. Enfim, realmente, gente, essa época, assim, foi maravilhosa. Eu virei K-pop em 2018 ali, né? Mas eu peguei bastante coisa, sabe? E, gente, era incrível. Tipo assim, eu não sei explicar os lançamentos daquela época. Eu sei que as coisas mudam, né? Cada coisa condiz com o seu tempo, com a fase em que nós estamos, imaturidade, porque os idols cresceram e tudo mais. Mas assim, pra mim nada vai superar as músicas antigas. Acho que também eu tenho um carinho muito grande pelas épocas mais antigas, porque foi quando eu conheci o K-pop, né? Mas as músicas de hoje em dia também são muito boas. Mas que eu sinto falta das músicas de antigamente, eu sinto falta. Não posso negar. Próximo comentário. Lembro dos Onces comemorando como se não houvesse amanhã quando o Twice vendeu 100 mil cópias com um álbum. Hoje em dia essas pessoas chamariam esses números de fracasso. Gente, eu lembro disso. Eu não lembro qual álbum foi, tá? Mas, gente, foi felicidade pelo fã do Once, assim, indescritível. E a pessoa falando no final desse comentário, hoje em dia as pessoas chamariam esses números de fracasso. Realmente, porque hoje as pessoas estão acostumadas com coisas muito grandes. Tipo, exuberadamente grandes. Mas antigamente as coisas não eram, tipo, o K-pop não era tão gigante assim, então qualquer número já era o bastante pra nós, né? E hoje em dia as pessoas realmente chamariam de fracasso. Infelizmente, não reconheceriam a conquista. Próximo comentário. Comecei a gostar de K-pop em 2017, pouco antes do BTS lançar DNA. Eu estava no primeiro ano do ensino médio e tinha começado a gostar de K-pop. Depois de anos de meus amigos falando sobre isso, eu me sentindo excluída. Desde então, o K-pop se tornou uma parte tão importante da minha vida. Comprei alguns álbuns do BTS e álbuns solo do Baekhyun e fui a shows do GOT7 e de várias vezes do Twice. Gente, imagina que sonho! Eu sou K-popper há 8 anos, mas eu não tenho
um álbum sequer até hoje. Eu ainda vou ter, em nome de Jesus. Lojinhas que queiram me patrocinar quanto a isso, eu estou aceitando. Mas, gente, DNA realmente teve uma proporção, assim, gigante e trouxe muitas pessoas pro fandom. No meu caso, não foi DNA, foi outra música, que se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo só contando sobre como eu virei K-pop e qual música me conquistou. Mas, enfim, não é o foco desse vídeo. Próximo comentário. Eu me tornei uma K-pop stan em 2018. Eu tinha 11 anos e estava na 8ª série. Mas, pelo que me lembro, era muito divertido ser uma K-pop stan. Eu me lembro de assistir o debut do TXT com Crown na minha sala de aula no celular do meu professor. E eu me lembro da comunidade não ser tão tóxica. Não sei se é a minha memória me enganando, mas não me lembro de ter tanta animosidade entre os fandoms. Eu sabia que ARMYs e Blinks costumavam brigar muito. Dá licença que eu sou dessa época. Não que eu andasse brigando pelas redes sociais, tá? Mas realmente, gente, era briga entre ARMYs e Blinks, eu acho que principalmente ARMYs e EXOs. EXO-Ls. Qual o plural de EXO? EXO-L. Não sei, me digam aí. Mas além disso, era mais sobre curtir a música, pelo menos pra mim, realmente. Era sobre curtir a música, ficar vendo live quando eles iniciavam live, porque era a única coisa que a gente tinha, sabe, pra se contentar. Próximo. Comecei a ser fã de K-pop no início de 2018, mas fiquei muito surpresa e orgulhosa ao ouvir Fake Love do BTS tocando em uma rádio durante uma viagem de carro com meus pais. Eles não sabiam nada sobre o BTS, então iriam mudar a estação, porque eles estavam cantando em coreano, mas eu os implorei pra deixar tocar. Foi a primeira vez que eu ouvi K-pop no rádio, e a música sendo em coreano e ainda sendo tocada, em vez de apenas todas as músicas de K-pop em inglês. Me surpreendeu e me deixou feliz em saber que o K-pop estava se tornando mais popular no ocidente. Realmente, K-pop antigamente era só no fone mesmo, tá? Ou então era só nas nossas casas, quando a gente tinha o controle, assim, sabe? Onde nós estávamos, assim, que a gente queria colocar a música, sabe? Porque, gente, não tocava em lugar nenhum. Quando tocava, a pessoa já ficava... Hoje em dia, o K-pop já toca em vários lugares, né? E a gente já fica feliz, mas, gente, antigamente era muito raro. Próximo e último comentário desse vídeo. Foi tão divertido o início de significados profundos e histórias e universos inteiros de enredo para um grupo. Eu assisti a tantos vídeos de análise sobre como cada MV do BTS estava conectado, e eles lançaram a Wings, onde cada membro teve uma coisa solo completa, que era menos popular na época, eu acho. Foi antes deles se tornarem mais focados no mercado ocidental. É divertido acompanhar o Twice e o Blackpink desde a estreia e ver como elas cresceram e mudaram. O humor do GOT7 durante 2015 e 2017. Eu gostei de como o streaming de MVs não era tão louco como uma cultura. Era perfeitamente normal ter 2 milhões, 3 milhões de visualizações depois de uma semana. Isso era incrível, não era visto como um streaming ruim. Havia menos shows, com certeza. Gente, eu lembro de, assim, eu e meus amigos, a gente ficava discutindo teorias entre um clipe e outro do BTS. Era muita teoria entre um clipe e outro. E eu ficava pensando, de onde tiraram isso? Tipo assim, de onde foram perceber que havia conexão entre um MV e outro e tudo mais? Gente, gênios, simplesmente. Realmente, era normal ter 2 milhões, 3 milhões de visualizações depois de uma semana de comeback e tudo mais. E não era tão cobrado assim como é hoje. Os números, apesar de serem importantes e nos darem orgulho, porque as visualizações com o K-pop aumentaram ainda mais, as curtidas também, querendo ou não, as pessoas que admiram. Mas, gente, naquela época era totalmente normal ter uma quantidade, tipo, 2 milhões, 3 milhões, que já é bastante, né? Assim, a gente vê 1 milhão, 2 milhões hoje em dia como um número baixo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever, tá? Me sigam nas minhas redes sociais. Podem deixar ideias de vídeo aqui embaixo que eu vou ler todas e vou tentar trazer todas aqui pra vocês. Muito obrigada, um beijo!